Fala pessoal, tudo bom? Começando aqui mais um podcast Influência com Sotaque. Eu tô muito feliz porque eu tô trazendo aqui o diretor de marketing do Grupo Zamp, que é realmente uma grande referência no setor. Todo mundo tem visto o movimento e as movimentações que eles têm feito nos últimos meses e tem ficado muito curioso para entender qual é o olhar, qual a estratégia, o que tem de tudo por trás desse grande universo, dessas marcas que são realmente muito referência. E o Léo tá aqui comigo, um cara que de cara já bateu, porque é uma pessoa que traz, com certeza, muita experiência, mas ao mesmo tempo muita humildade estar aqui com a gente para poder conversar. Léo, obrigado, cara, pela participação, obrigado por estar aqui comigo. Eu tô ansioso por esse papo. Obrigado você, Vini, pelo convite, que bom que deu certo. A gente já vinha se falando, Sim. mas falando em experiência, que bom que eu acabei de fazer um pouco mais de 3 meses de experiência no Grupo Zamp. Olha isso. Então é bom que agora eu tenho um pouquinho mais de repertório. Legal. Mas sem dúvida, com humildade, eu tenho aprendido bastante com todo o time lá. É legal. E eu acho que assim, que a gente tá falando de experiência, assim, mas tudo acontece muito rápido, né? Demais. Eu imagino que esses 3 meses já deve ter tido muita informação e muita coisa, e é outro setor, né? Queria que tu contasse um pouco da tua história, assim, como tu começou na publicidade até agora. Olha, eu comecei na publicidade porque eu precisava trampar, fazendo essa referência com as pessoas da Zamp, que a gente fala de ser um Zamper, né? Então, eu venho de uma família humilde, morei a minha vida inteira num conjunto habitacional, numa Coab, uma família super humilde, e só precisava trabalhar uma oportunidade e fui avançando. Então, eu sempre falo para as pessoas que eu tive a oportunidade de liderar, pô, se eu conseguir, você pode ir ainda mais longe do que eu. Então, eu fico muito feliz, ainda tenho muito trabalho pela frente, tenho 39 anos, recém-chegado ao Grupo Zamp, venho de uma indústria financeira e estou muito feliz, muito engajado com a marca. Eu imagino. Porque é muito apaixonante. É muito apaixonante. Em poucos meses a gente colocou coisas na rua de brilhar os olhos. E a gente tem ainda muita coisa pela frente. Não, e Léo, falando um pouco da tua história, assim, eu acho isso tão legal, porque tem muita gente que assiste podcast que é publicitário, que está estudando publicidade, e trazer uma história real aqui, para mim é mais valioso do que qualquer conteúdo, para te falar a verdade, porque eu entendo que você fala isso. Eu também, quando tive que vir para São Paulo, foi muito, muito duro, assim, foi muito doloroso, porque eu também acho que a gente cava oportunidades, né, elas aparecem, mas a gente busca muito elas também. E eu acho que espaço para quem é fazedor, quem quer fazer acontecer e que brilha os olhos, sempre vai ter, sempre vai existir, né? E te acompanhando, a gente falou bastante, tem acompanhado alguns podcasts e escutando, falando sobre sotaque, né? Fazendo problema não é só sobre regionalismo, de onde você vem. Tem muito a bagagem, a experiência pessoal, de vida, de onde você veio. Isso também é sotaque, né? É a sua vivência. É o que você coloca para fora de inúmeras possibilidades de expressões. É a sua raiz, né? Eu acho assim que quando a gente criou o podcast, esse podcast Influência com Sotaque, foi porque eu tinha muita dificuldade de falar sobre isso. Eu queria falar sobre isso e não tinha espaço. Não tinha espaço pra gente falar sobre multicultura, sobre diversidade, sobre sotaque, sobre raízes, sobre esse Brasil tão grande, né? E que tá tão concentrado aqui. E eu falei, cara, já que não tem espaço, eu vou criar um espaço, né? Excelente. E eu vou chamar as pessoas aqui pra gente falar sobre isso, pra gente trazer experiências, pra gente trazer vivências, né? E eu até queria degustar um pouco mais sobre você, até mais do que como hoje, né, a cadeira que você senta, mas um pouco mais sobre você. Quais foram as coisas que você acha que na sua vida você explorou, ou que você teve, que te trouxe esse diferencial pra estar onde tu tá hoje? Acho que um dos diferenciais foi o digital, né? Eu tive a oportunidade de começar uma experiência em algumas agências, sempre lidando com digital, mas eu era aquele jovem nerd que ficava com R$ 5.428 para fazer Google AdWords. Legal. Então, era o que sobrava, coloca nesse planejamento, vivi um pouco e experimentei um pouco dessa bolha. Não tanto, eu fico muito apaixonado e quando eu escuto outras pessoas mais experientes, de renome, e de estar agora vivendo nesse meio com essas pessoas, eu só tenho a agradecer. Mas eu venho desse lugar digital, aproveitando essas oportunidades. Eu sempre falo, curioso de natureza, para entender um pouco o detalhe dos números. Eu
Essa palavra curioso nesse podcast já apareceu várias vezes. Várias vezes. É importante ela, Importantíssimo, né? Importantíssimo. Eu falo muito para as pessoas, para os times, assim, principalmente com o digital, que muda a todo momento. Toda hora. Toda hora. Então, com muita humildade, eu sempre falo que eu estou aprendendo todo dia. Tem uma coisa nova para eu poder aprender. Então, isso é bárbaro. E é muito louco. Por exemplo, hoje a gente falando das marcas Burger King, Popeyes, Starbucks, Subway, por exemplo, a gente está falando de Brasil. Né? Brasil. E são marcas todas aqui com nomes americanizados, digamos assim. Mas elas são muito brasileiras. Elas conseguem falar com o Brasil. Né? Elas conseguem ter esses sotaques. Qual que é a estratégia hoje de marcas que são globais conseguirem falar com o Brasil de verdade? Na tua opinião, e quais são os desafios? Porque a gente é muito grande também, né? A gente é muito grande. As lojas em si são espalhadas pelo Brasil, né? Eu gosto de uma marca recém-chegada que é Subway, né? Sim, e você... Eu adoro Subway. Eu adoro Subway. Falando até de um lado pessoal, minha esposa é baiana. Eu tenho um casal de gêmeos baianos, então eu sempre vou para Salvador, né? É muito forte lá. Então sempre que eu tenho oportunidade... É muito forte mesmo. É muito forte. O Nordeste é forte. E essa parte de globalização, muito do que a gente vem é pegar um pouco desse empowerment da marca, mas o que a gente consegue aterrissar para as pessoas. Uhum. Acho que no fim é ter essa sensibilidade e essa percepção do como a gente vai traduzir isso nas nossas campanhas, no produto. Algumas semanas atrás eu inclusive fiz um treinamento na Subway, tá do outro lado do balcão. Do balcão. Não só porque eu venho também... Pra sentir, né? É um outro tipo de balcão, né? Porque eu venho do mercado publicitário, trabalhei em agências, agora como anunciante, então fui para outro lado do balcão. Agora eu tive a oportunidade para estar em outro balcão, que é... Literalmente falando. Que é pedindo licença pro time ali de operações para ter uma vivência um dia ali fazendo sanduíche, sendo um artista de sanduíche. Então, acho que é... E esse trabalho de ir em loco pro lugar, você consegue sentir como o marketing impacta de verdade no PDV, né? Muito. O que é que te traz de insight quando vai num lugar Você sai desse? fervendo com muitos insights, ao mesmo tempo dores, reclamações, que tudo isso é como que a gente traduz disso de oportunidades de melhoria do nosso processo. Uhum. Eu acho que isso, eu pretendo não perder isso. Fazer os treinamentos com regularidade, viver um pouco a ponta, escutar mais. Assim como a gente faz, tem toda a dinâmica de campanha, de social listening, mas sem dúvida escutar o time que faz parte, é uma extensão da nossa sede, está ali na ponta, realmente é ali que acontece o que a gente fala. E agora nessa nova mudança de sede, de operação, muitas pessoas fervendo e em ebulição de muitas mudanças e transformações, a gente fala muito sobre paixão por servir. Que legal. Então, acho que bárbaro ter a oportunidade de estar próximo e escutar muito o nosso CEO Paulo Camaro, que foi ex-McDonald's por 11 anos. Tem sido um aprendizado muito rico. E a gente fala muito dessa paixão por servir. Então, escutar ali na ponta faz total diferença. De ver como o menu board, as nossas comunicações, o cardápio, a forma como está no speech ali do nosso artista de sanduíche, como que ele se comunica, que oportunidade que a gente tem de mexer no trade. Então, numa visão, eu comecei no digital, não é só mais digital, não é só mais performance. Eu, pela minha experiência regressa em mercado financeiro, muito olhar de negócio. Então, mesmo sendo marketing, nesse olhar, e eu tenho aprendido muito sobre comunicação, também trazer esse olhar sobre venda, sobre resultado. Sim, né? Isso é fundamental, né? Mas assim, é legal tu falar que tu trabalhava no mercado financeiro, que a gente fala propriamente falando de banco, né? No marketing de banco. E é muito doido, porque agora o que tá acontecendo com os bancos, pelo menos na minha visão, você pode me corrigir, cada vez mais os bancos migram pro digital e menos pro físico. Perfeito. Aí você vai para uma rede gigantesca com zilhões de lojas que tem um KPI muito forte de trabalhar o trade marketing, e aí é cada vez mais, tipo, tentar fazer com que as pessoas vão para lá. É óbvio que tem as vendas online, você pede, etc e tal, mas a importância do PDV ainda é muito grande, né? Ainda é muito grande. Veja, Subway são mais de 1.500 lojas. Meu Deus, é muita loja. É muita loja. Né? Burger King, muito forte também.
né? Mais de 800 lojas, estão espalhadas pelo Brasil. Sem dúvida, o ponto de venda é muito importante. E esse olhar sobre o totem, sobre cada tecla, onde está posicionado, A experiência mesmo, né? a experiência. Então, eu acho que, voltando um pouco da minha oportunidade, esse olhar minucioso de observação sobre não só sobre a comunicação, mas tudo que envolve. E como eu sou curioso e gosto de tecnologia, o que tem por trás? O que eu consigo melhorar de processo? A gente tem feito algumas coisas legais e como que isso às vezes se traduz em campanhas, né? Vide campanhas como a do Pix, que a gente acabou acontecendo. Então, como que a gente consegue juntar essa experiência e bagagem financeira com tecnologia, com marketing, tecnologia, Martech, mais comunicação? É bárbaro. Léo, e assim, eu fico vendo, por exemplo, com as marcas, né, com o portfólio que vocês têm, cada marca tem um target muito... Eu acho que, primeiro que eu acho que todo mundo é cliente. Todo mundo pode ser cliente. Sim. Né? A não ser que tenha alguma restrição alimentar, mas mesmo assim. Mas assim, todo mundo é cliente, a gente fala para todo mundo. Mas ao mesmo tempo vocês têm um target de comunicação muito específico para cada marca. Uma coisa que eu sempre fico me perguntando muito é qual é o poder de ter um target muito nichado, essa construção de comunidade que vocês conseguem fazer, principalmente Burger King com as campanhas disruptivas, mas como que isso dá um rebate para todo mundo? Eu acho que, e você disse super bem, Vini, nenhuma marca compete com a outra, né? Sim. Obviamente tem uma questão sobre indulgência, né? Sobre estar, por exemplo, numa praça de alimentação e tá todo mundo competindo, né? Mas eu acho que tá um pouco dessa beleza de entender um pouco a cultura de cada marca, né? Os desafios de cada uma delas e como que a gente posiciona. E com este novo chapéu, né? Sendo cross enquanto Zamp para as 4 marcas, isso tem sido a beleza, né? A cereja... desafiador pra desafiador, caralho! porque ao mesmo tempo que eu tô olhando para fevereiro com 2 flights para uma marca, eu tô olhando para outra que vai ter um outro lançamento, um outro posicionamento, vou ter lançamento de produto, vou mudar as coisas. Como que a gente faz isso no dia a dia? Então, assim como a gente fala sobre atenção, né, das pessoas, a gente tem um desafio dentro de casa sobre tempo, né, a gestão do nosso tempo em cima de toda essa dinâmica e lógica agora como uma House of Brands. Então, isso que eu queria saber, assim, vocês criaram como se fosse uma House of Brands, vocês são uma House of Brands com Perfeito. todas as marcas, mas dentro do marketing, como vocês dividem o que vai para a agência, o que vai para a influência, o que fica interno, e também aproveitar, que eu sei que você gosta de tecnologia, como a tecnologia e a inteligência artificial está na prática já ajudando vocês? Sim, temos processos operacionais que a gente tem direcionado para inteligência artificial, para a gente ganhar escala, né? Diferente de outras indústrias, a gente tem um time super enxuto, então a gente tem uma visão cross enquanto marketing, então comunicação, outros pares, comunicação interna, comunicação, PR, super importante para uma dinâmica de redes de restaurante, né? E a gente tem ali os líderes de cada marca que zelam, né, sobre essa cultura de cada uma delas, né? Efetivamente, né, na minha estrutura de mídia cross, mensuração, métricas, Martech, mais pesquisa, a gente tem muito um olhar de ser cross. Dentro de casa a gente faz muita performance, muita pesquisa, né? E esse desafio, né, com a nossa nova agência, né, conduzindo os projetos, né? Então tem sido muito dinâmico. Dinâmico, eu tenho certeza que é a palavra que determina isso também. E o social tem um papel fundamental, né? Acho que um trabalho com muito primor, conduzido até aqui pela Burger King, né? Com até os parceiros anteriores, né? E sem dúvida o social tem um papel fundamental. Eu tenho vivido e vivenciado, observado isso com as mais recentes campanhas, lançamento do BK Taste, com toda a parte de experimentação. A gente olha muito por essa pulverização e ter muitos influenciadores locais. Isso tem sido fundamental. Eu ia te perguntar sobre isso. Eu ia te perguntar sobre assim, como é que tu vê a influência hoje, o poder da influência digital, dos influenciadores, dos creators. O que é que tu acha que
que é tendência, ou o que tu acha que é importante, ou que funciona para vocês de fato? Olha, o que tem funcionado muito pra gente é essa parte de disseminação, de deixar o conteúdo na mão do influenciador e muito local, né? Veja, a gente falou muito da importância do PDV, a gente tem lançamento de lojas acontecendo todos os meses em vários locais. Então, como que eu divulgo isso? Cara, eu preciso pegar alguém... Como que eu chego naquele lugar, né? Eu quero alguém que more próximo, que seja do bairro. Sim. Ele vai lá visitar, ter uma experimentação, puxar as pessoas, falar da experiência dele, né? Eu acho que isso faz total diferença pra gente. E você, falando de mídia, né? Como que vocês encaram a influência dentro da mídia? Ele entra como mídia, ele entra como conteúdo? Como que vocês colocam esse lugar, a influência nesse lugar? Olha, a gente tem passado por muita transformação nesse sentido, né? Eu encaro como tudo pode ser resultado, tudo pode ser construção de marca, desde que a gente mensure da forma correta e coloque os indicadores esperados ali para cada meio. É um fato que a gente trabalha muito conteúdo nas nossas páginas, né? Pode-se dizer, principalmente o Burger King, como uma love brand. É uma love brand, total. E muitos desafios com as demais, né? Mas para Burger King faz parte da estratégia. Então não tem nenhum planejamento que a gente não tenha um olhar o que a gente vai fazer de influência de maneira consistente. Tem um time interno, a gente olha com muito cuidado e zelo sobre isso. Já nasce desde o começo do briefing. O que a gente pode fazer? Tem muito histórico, tem muito legado em cima disso, e agora o desafio é sempre dar um passo além, olhar sobre incrementabilidade, o que a gente consegue fazer para todos os canais, não só para o PDV, para delivery, para todos os canais de venda, para drive. Tem sido um pouco dos nossos focos olhar... Quais são os canais de venda hoje? A gente tem o PDV, a gente tem o delivery, a gente tem o drive... E o drive. E são os três, né? São os três. E são completamente diferentes, assim, a forma de comunicar, ou um conversa com o outro? Completamente diferentes se comunicar, com estratégias distintas, ao mesmo tempo complementares do que a gente executa de campanhas nessas grandes descidas e grandes flights. Ao mesmo tempo que eu tenho campanhas menores, de trial, experimentação. E, cara, assim, uma coisa que me chama muita atenção é como o Burger King é usado, como, assim, as coisas são PRables, né, que a gente fala, assim, elas viralizam, assim, naturalmente, né, porque a criatividade é o core ali da conversa, né, com o cliente, com o parceiro e tal, e com o consumidor, mas ela é muito PRable, assim, né. É um core de vocês, como Burger King, ser essa marca PRable, assim, que chega em todos os lugares? Vocês querem potencializar isso com mudança de agência, ou vocês querem... quais são os próximos passos, assim, falando nesse lugar de marca? Eu acho que é um grande guarda-chuva nosso, porque eu também sou um desafiante a um modelo de negócio. Sim. Né? Então, é uma forma nossa de diferenciação. Sem dúvida, Pierre Stant é fundamental para a nossa estratégia. Então, como que a gente mantém a nossa ousadia, sagacidade, mas agora dentro dessa nova lógica, com ao mesmo tempo responsabilidade, com direcionamento de vendas, o que eu consigo efetivamente ter de cruzamento de dados, mensuração sobre isso. Então, esse é um pouco do que eu tenho conseguido promover, provocar, para a gente efetivamente ter essa continuidade, mas ao mesmo tempo... Vide quantas chaves a gente fez na outra campanha, a adoção de advogados, a periodização, como que isso tudo reverbera em vendas, os períodos específicos e a mensuração disso. Então, a gente tem falado bastante sobre um modelo mais robusto de mensuração para o Marketing Mix Modeling, justamente para pautar um pouco além da importância do marketing de influência, e efetivamente quais são os resultados, o que ele acaba mexendo no ponteiro da venda. É porque a tua cadeira ela é muito ligada a trazer dados, né? Sim. A trazer esses resultados, a fazer quase um estudo constante de números, né? Que trazem, na verdade, resultados, indicadores e tudo isso, né? Pesquisa. Pesquisa, que tudo isso é muito relevante. E cada vez mais eu tenho visto os dados e o AI...
eles serem muito protagonistas dentro do marketing, além da criatividade, obviamente. Sem dúvida. E como que você vê o futuro da AI, assim? Tipo, a gente vê, ouve, a gente fica meio maluco, assim. Você acredita que a AI é mais uma nova revolução, como a internet foi? Sim, acredito, mas eu acho que é mais um meio, uma adoção de uma feature que vai trazer novas capacidades. Sem dúvida, cada vez mais a gente vai ter uma visão mais estratégica, pautada em dados, ao mesmo tempo, sem deixar de perder essa criatividade. Sim. Então, acho que isso vai ser fundamental. Então, eu falo bastante sobre um caminho ali do que eu vejo de futuros CMOs, possivelmente ligados a uma frente de tecnologia, dados, né? Engraçado, né? Como tá mudando, né? E como tá mudando, e rápido, né? Muito rápido, porque antigamente você fazia um critério para ter um CMO que hoje é completamente diferente. Hoje em dia as pessoas estão querendo muito mais se aproximar de profissionais que tenham esse core como o grande asset deles, né? De dados, de tecnologia, de social também. De social. E não mais o que era antes, né? E até a gente, no lugar de contratação, a gente também já olha para isso, né? Dentro do nosso time. E eu ia te perguntar sobre gerações e liderança, assim. Eu tenho 30, vou fazer 36, você tem 39. A gente tem um olhar muito diferente das pessoas que têm 20 anos. Muito. Né? Mas a gente é líder. E a gente precisa beber com o que eles também trazem, né, pra gente. Qual que é o teu olhar, assim, para poder liderar da melhor forma possível e atrair o melhor dos talentos? A gente falava bastante, né, e escutando até de outros líderes, né, principalmente na indústria que eu passei financeira, né, como uma fase transitória. Talvez o que eu estivesse construindo de banco ali não seria nem o que eu iria ter de efeito daqui a alguns anos. É lá na frente. É lá na frente. Então isso, ter essa sensibilidade é bárbaro, né? Mas eu acho que é muito uma parte geracional, de proximidade, de zelo para com o time. A gente fala muito sobre cultura. Então, como estabelecer isso? Ao mesmo tempo, ela é muito desafiadora, porque você vai ter perfis muito distintos, experiências, mas ao mesmo tempo eu acho que essa é a beleza do negócio. Eu preciso ter um time muito diverso. Sim. Ainda mais porque eu não tenho loja só em São Paulo, né? Brasil inteiro. Então, como que eu trago essa dinâmica para uma estrutura? Eu tive também a felicidade de vir desse lugar de publicidade, marketing, pelas passagens que eu tive, a felicidade de que marketing são sempre times muito diversos, né? E isso também se traduz em boas campanhas e colhe muitos resultados disso. Porque eu acho que a diversidade, ela traz pra gente um olhar muito mais diversidade de time, muito mais amplo do Brasil, né? Sim. Hoje, assim, a gente estava conversando um pouco sobre como o Burger King sempre estava olhando muito ali no Sudeste, né? Rio e São Paulo, como isso está abrindo cada vez mais. Eu acho que cada vez mais as empresas, elas precisam se conectar com o público e elas precisam criar esses elos de comunicação que não eram os elos antigos, né? Para conseguir, de fato, falar. Porque antigamente, o que você fazia, às vezes, no Sudeste, respingava no Brasil, digamos assim, né? Tinha Perfeito. muito isso. Hoje mudou. Hoje você precisa, de fato, conseguir falar com cada comunidade, com cada local, com cada região. Qual a importância para você dos sotaques na publicidade e hoje dentro do trabalho de vocês? A importância é total. Vide a última campanha com o lançamento do BK Taste, eu fiquei muito feliz de ver, acompanhando as filas no drive de advogados na paralela lá em Salvador. Legal. Fazendo, e a gente se deparou com influenciadores com uma produção absurda, bizarro de conteúdo. E acho que essa parte do PR, dessa ousadia, acho que a gente acaba colhendo esses frutos, e não só aqui, São Paulo e Rio, mas esse olhar também para outras regiões. Sim. Né? É algo que a gente não deve parar, inclusive a gente deve crescer cada vez mais, né? Ter uma menor dependência, explorar mais conteúdos em outras praças. Outro exemplo prático, né? A gente às vezes lança os nossos brindes, né? Do King Júnior, né? E às vezes
as próprias collabs. Os collabs são geniais. São geniais. São geniais, eu acho assim animal aquilo. E essa humildade também de escutar a nossa audiência, né? Porque geralmente... Isso é muito importante. Porque geralmente pelo volume e as prioridades também, né? E equilibrar os pratinhos, às vezes a gente lança em São Paulo, lança no Rio. Uhum. E a gente aqui, vocês deixaram a gente de fora. A gente fez uma volta, escutamos, falamos, lançamos em todas as praças, exceto em São Paulo, por exemplo. São Paulo ficou para depois, por exemplo. Então, acho que essa sensibilidade de escutar um pouco a nossa audiência faz total diferença. E o que eu acho muito legal de vocês, eu fico me imaginando como é que deve ser lá dentro, a liberdade de criar. Vocês têm muita liberdade. Tipo, porque vocês fazem umas coisas que eu falo assim, gente, não tô acreditando. E assim, de tomar risco também, né? Porque hoje em dia todo mundo tem muito medo de cancelamento, e vocês são muito corajosos. É cultural da marca, eu entendo que é cultural de vocês, mas ao mesmo tempo é uma liberdade rara de você ver hoje. Claro que vocês são extremamente cuidadosos, né, respeitosos, e óbvio, deve ter um super olhar, né, para o brand awareness da marca e tudo, mas como que é essa liberdade, assim? Como que é essa provocação da inovação, da criatividade, acho que é uma coisa que talvez vocês são provocados e vocês provocam a agência também, vocês provocam tudo, né? Muita responsabilidade, ao mesmo tempo a área par, que é mais próxima, tem sido muito próxima da gente, é o jurídico. Então, imagina, eu ia falar isso, cara. Eu juro por Deus. Eu ia falar porque a gente precisa conectar. Tem que estar direto ali, né? A gente conecta times de vendas, times de pricing, jurídico, demais áreas da companhia para estar todo mundo comprado desde o início. E entendendo um pouco, isso aqui, como que a gente mitiga isso, vai para esse lado, agora vamos ter que mudar de rota. Mas ainda assim, isso é interessante porque a gente sabe o tom, né, que a gente quer caminhar enquanto a marca Burger King, né? O desafio está mais com as demais. Eu ia te falar isso, né? Porque talvez as demais elas queiram caminhar ali nessa construção de Love Brand, porque foi um trabalho muito forte que vocês fazem. E agora vocês adquiriram 2 marcas novas no portfólio. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre essas estratégias dessas marcas novas no portfólio, o que é que traz, o que é que muda, quais são os desafios e o que é que vocês podem beber também, porque são marcas com recall forte, né? Recall forte, sem dúvida sofreram bastante, né? Principalmente em awareness, Subway, Starbucks, né? Eu sentia muita saudade da loja perto da minha casa, de tomar café, de levar meus filhos, tomar chá, da loja fechar. Agora, como que a gente vive esse novo momento? A gente está muito feliz, muito empolgado de fazer coisas para essas novas marcas, né? Subway com um grande desafio, como eu falei, mais de 1.500 lojas. Muita loja. Né? Muita loja. Era uma marca muito forte, né? Me recordo com eu me recordo também quando chegou, assim, boas lembranças. Na minha primeira cidade, vai ter Subway aqui, caramba! Existem cidades que tem Subway, mas não tem tampouco um McDonald's ou Burger King. E principalmente no Nordeste. Eu acho que o Nordeste é uma praça muito forte, muito né? Muito forte. Eu amo o Subway. Então, teremos novas campanhas, lançamentos, revitalizar essa marca, ter esse desafio também perto da indústria, dos desafiantes ali, mas ao mesmo tempo respeitando muito a cultura. Claro. Starbucks, passando por grandes desafios, não só aqui, como fora também, né? E agora a gente está muito no momento de produto, de melhoria de insumos, de inovação, né? Mas a gente também está esperando, contando assim as horas para fazer projetos muito legais. E eu acho que é isso. Nessa visão de House of Brands, o que eu consigo colher de aprendizados, respeitando e com muita humildade cada marca, mas para cada uma possa beber um pouco dessa fonte. Não e assim, vocês têm ali a Burger King como mãe ali, e vocês usaram ela muito de escola também, para aprender, para ver o que funciona e tudo mais. Quando você vai em Starbucks, que aí tem um desafio um pouco maior, que é quase fazer um relançamento no Brasil, e de Subway, que eu acho que é a marca voltar para o lugar que ela merece estar, né? Mas vocês têm ali aquele carro-chefe que sabe nortear essa construção de Love Brand como ninguém.
né? As campanhas de vocês são muito virais, são muito geniais, são muito inteligentes, são muito quentes, assim. Elas viram discussões de mesa de bar, Sim. né? Ela virou realmente entrou num lugar muito novo. Então até o peso da responsabilidade de lançar uma campanha deve ser muito séria, porque a régua tá muito alta, né? Muito alta, muito alta. Tem sido um desafio constante. A cada reunião a gente sai de um brief e entra no outro. Isso aqui gerou um mega desafio, vamos ter que ter uma ação de contorno. Aí pra gente mitigar isso, pra onde que a gente vai. E a gente tem os líderes, tem as BUs para cada marca, né? A gente eu tenho com brilho nos olhos aqui, com um bom caminho aqui pela frente. E muito feliz que a gente já está soltando coisas muito legais, assim, na rua. A última campanha, lançamento de Pix, o que a gente fez de cultura para os jovens em relação ao Enem, a questão do voto. É quase como se vocês estivessem agora usando essa plataforma de vocês para mudar a sociedade também. Né? É um pouco da nossa leitura. Tem a questão do PR Stand, o que a gente consegue fazer e ter esse legado. Chegaram num lugar, tipo, cara, agora a gente tem uma responsabilidade com essa audiência. É isso. Quase um veículo. É isso. A gente fala, não é a piada pela piada, sabe? O que a gente consegue... É difícil hackear um pouco essa lógica e fazer diferença. E fazer diferença, né? É porque você deixa de querer só construir base, de só construir love brand, agora você fala, não, eu já tenho uma base, eu tenho uma audiência muito foda, agora eu preciso hackear essa lógica e fazer diferença para que as pessoas entendam que nós temos um compromisso com essa audiência para fazer mudança no mundo. Sim. Mudou o propósito. É muito louco isso. Uma marca de hambúrguer, ela vira uma love brand, ela ganha uma audiência, ela ganha uma grande comunidade engajada e ela começa a ter outros atributos. É isso. Você vai lá, aposta na sua educação, no seu ensino, faz a prova do Enem, ganha uma batata, um onion rings. Que foda, cara. Você tem um peso enorme na mudança da sociedade, votando, apresente seu voto, ganha uma batata, um onion rings. Foda. Que foda. Pra finalizar, como você avalia o futuro do marketing a curto prazo? Eu acho que a curto prazo, acho que cada vez mais, principalmente as lideranças de marketing, têm sido colocadas, não digo em xeque, mas têm sido desafiadas a resultado, a provar valor, o quanto isso tem reverberado em resultado de negócio, P&L, né? Conselho, ações, né? O quanto isso mexe. Então acho que isso muda muito essa dinâmica sobre dados, mensuração, tem sido cada vez mais representativos. Acho que isso a curto prazo deve mudar muito essa lógica. Né? E aí, sem dúvida, qual que é essa construção e quase como um vínculo, uma extensão com outras disciplinas. E eu acredito bastante em tecnologia. Não tem mais como fugir dessa pauta ser protagonista, né? Não tem como. A gente estava falando muito sobre tecnologia com criatividade, que é um asset humano, e a tecnologia cada vez mais escalável, né? Perfeito. E veja, nessa nossa dinâmica de House of Brands, com 4 marcas, escalável, é isso. Então, a gente vai ter que se apropriar muito do tema de AI para conseguir dar vazão a demandas, projetos, jobs para todas as marcas. Até porque os concorrentes também estão olhando para tudo isso e assim, você vê cada vez mais, por exemplo, a AI democratizando peças publicitárias e as 1.500 lojas podem ter 1.500 peças, né, individuais por loja, né, falando, isso era humanamente impossível. E hoje em dia as pessoas estão construindo isso de uma forma muito rápida. Muito rápida. Assusta também, né? Assusta também. Mas acho que sem dúvida com a adoção, coragem, o tomar riscos para si. Tomar risco, errar rápido, colher os aprendizados e colocar de pé toda essa estrutura. É um pouco do meu desafio lá, de ter essa dinâmica e olhar para outras disciplinas, né? A gente falou um pouco do PDV, a dinâmica nova de retail media também. Sim. Acho que gera inúmeras oportunidades. Caraca, então peraí, vamos falar só mais uma coisa de retail media. Primeiro explica, na tua opinião, o que é retail media, na tua linguagem, e também o que é que a gente pode ficar de olho nela. Tá. Diferente de outros
conceitos, definições, eu vou falar na minha cadeira e na minha visão e o meu olhar sobre mídia. Qualquer tela, ambiente, onde eu tenho uma comunicação, ela me gera uma oportunidade de retail media, tá? Seja para endêmico ou não endêmico. Então, quando você falou das 1.500 lojas que eu tenho um menu board, ali são telas. É um canal de exposição. Sim. A definição do que eu quero comunicar agora, daqui 5 minutos, daqui 1 hora, na hora da fome, é uma definição e uma lógica da empresa, né? De marketing, do que vai me direcionar a vendas, resultado. Então eu vejo como uma oportunidade para todas as indústrias, tá? Não só efetivamente o varejo, mas acho que tem muita oportunidade que até a gente olhando como Kyocera dá para fazer muitas coisas. É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura, porque tem o retail media do off e tem do on também. Né? A quantidade de fluxo de bilhões de usuários que vocês geram, que vocês atingem nas plataformas de vocês, é bizarro. A gente tem um BK na Paulista. Quantas pessoas passam ali na frente? É loucura. É loucura. Mas a lógica de você fazer a publicidade só da sua marca também tem sido provocada, porque as pessoas têm outras marcas querem pagar para beber dentro da marca e dos lugares que vocês estão. E isso também muda muito o jogo, né? Muda muito o jogo. E muito do que a gente tem se provocado internamente é essa parte de mensuração. E tudo vira um ambiente de comunicação. Sim. Quando eu apresento e entrego, né, o meu Whopper com uma bebida, com uma batata, a gente tem um cardápio, né? Eu tô exibindo ali uma comunicação. Não é só também a tela. Tudo vira um canal. Agora, como que a gente mensura, valora, traz valor, não só para dentro de casa, do que a gente já faz, mas também, às vezes, para parceiros. Foda. Acho que tem algo não explorado aí na nossa rede. Explorado. Tem muita gente que fala que grandes empresas com grandes lojas e com grandes comunidades, elas vão deixar de vender produto e vão vender mídia. É muito louco. Eu vi isso na NRF e eu fiquei reflexivo demais, assim. Falei, cara, empresas, sei lá, de farmácia ou, sei lá, elas viram retail media e trazem um asset muito poderoso ali dentro. Muito, muito. Eu vinha desenvolvendo isso no banco e aí com essa oportunidade também na Zamp. Que legal. Cara, prazerzão falar contigo. Fiquei muito feliz em ouvir um pouco da tua história. E também saber que seus filhos são nordestinos. Isso muito. Aí pegou num lugar muito especial. Foram batizados na ilha de Taparica. Porra, que massa. É lindo ali. É lindo ali. É animal. Ali é animal. E, cara, muito obrigado. Eu espero que a gente se encontre muito aí pela vida. Sem dúvida. Que a gente vai fazer e costurar muitas coisas juntos. Parabéns pela sua história. Parabéns por quem você é. E também fico muito feliz de estar aqui com você para aprender, pra gente trocar. E também eu vou ficar acompanhando aí esses 3 primeiros meses, já fez muito barulho. O que é que vai vir aí nos próximos 3 anos? Eu tenho certeza que vai fazer uma história muito legal. E a gente tá aqui só pra curtir e parabenizar, viu? De verdade. Nossa, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Valeu. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.